Inteligência artificial existe? É possível reproduzir um cérebro humano em uma máquina? Todas essas questões da área de tecnologia, elas têm sido muito abordadas pelos filósofos, ou seja, pela galera das ciências humanas. Como essas questões envolvendo tecnologia, computadores, etc., têm aparecido cada vez mais nos vestibulares, eu resolvi fazer um vídeo debatendo as principais correntes filosóficas, as principais correntes das ciências computacionais que estudam se é possível ou não reproduzir a mente humana em uma máquina. Assiste o vídeo que eu vou te mostrar como colocar isso no seu texto. Para a gente responder se é possível ou não reproduzir a mente humana em uma máquina, primeiro a gente precisa saber o que é inteligência artificial. Depois que a gente responde essa pergunta do que é inteligência artificial, a gente compara ela com a mente humana. Mas já adianto, as pessoas e os filósofos divergem muito sobre o que é a mente humana e é aí que está a grande divergência e a grande fonte da sua resposta, sim ou não. Então vamos lá. O que é inteligência artificial? A inteligência artificial pode ser dividida em duas, a inteligência artificial fraca e a inteligência artificial forte. O que é inteligência artificial fraca? É a máquina preparada, programada para reproduzir comandos. Então você coloca determinados comandos, em geral por meio de algoritmos, que são fórmulas matemáticas que ensinam a máquina a reagir a determinada situação, e ela, ao responder àquela situação, age de maneira inteligente. Exemplo, um micro-ondas é inteligência artificial fraca. Você aperta os botões e ele vai agindo conforme você ordena. Se nós tivéssemos um micro-ondas que agisse sozinho, ou seja, que ele pudesse reconhecer o alimento, entender o alimento, talvez fosse uma inteligência artificial fraca mais bem elaborada, mas ainda seria uma inteligência artificial fraca. E o que é uma inteligência artificial forte? A inteligência artificial forte, ela consegue responder a situações novas, ela tem capacidade adaptativa. Então ela olha para uma situação e a partir das informações que ela tem, ela dá uma resposta. E aquela situação inicial, ela não foi programada para. Vou dar um exemplo. O melhor exemplo de inteligência artificial forte é o Deep Blue. O que é o Deep Blue? O Deep Blue é um processador da IBM programado para jogar xadrez. As pessoas... o Deep Blue é um grande marco na história do debate de inteligência artificial. Por quê? Porque o Deep Blue venceu o Kasparov, que era o maior enxadrista do mundo à época, isso foi na década de 90, e isso chocou as pessoas. As pessoas falaram, nossa, uma máquina venceu um ser humano. Por que a inteligência artificial forte? Porque a máquina não estava programada para reagir para absolutamente todas as situações. Ela tinha comandos extensos, muitos comandos, e a partir disso ela jogava xadrez. Então ela conseguia, a partir dos comandos que ela tinha, se adaptar àquela situação. Beleza, já sei o que é inteligência artificial. Agora, é possível que a inteligência artificial chegue àquilo que é a inteligência humana? Depende. A primeira resposta, que é mais positiva e que acredita na inteligência artificial, ela foi dada por um cara chamado Alan Turing. Com certeza você já ouviu falar do Alan Turing, porque o Alan Turing é protagonista de um filme chamado O Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação é um filme em que mostra o processo pelo qual Alan Turing desenvolve a Enigma, que é uma máquina capaz de ler os códigos secretos dos nazistas, e ela foi fundamental para ganhar a guerra. Inclusive, assistam o Jogo da Imitação. O Alan Turing, além de inventar essa máquina chamada Enigma, que é a base dos nossos computadores, né, os computadores são baseados nisso, ele era um grande teórico da inteligência artificial, ele era um pensador disso, né? E o que o Turing falava? Para identificar, o Turing tinha uma percepção simples. O que é inteligência artificial? Coloca uma pessoa e uma máquina dentro de uma sala. Faz uma pergunta por um papel. Veio a resposta. Você consegue identificar se é uma pessoa ou uma máquina? Se você não consegue identificar, você tem inteligência artificial, porque aquela máquina conseguiu simular a resposta que uma pessoa daria. O Turing era um entusiasta da inteligência artificial e ele definia a inteligência humana na seguinte perspectiva: inteligência é a capacidade de correlacionar informações para atingir objetivos. Portanto, na perspectiva do Turing, se uma máquina correlaciona informações, liga A, B, C ou D e atinge o objetivo, essa máquina é inteligente. Então o Turing é o principal defensor da existência de inteligência artificial.
Por outro lado, um filósofo americano chamado John Searle, ele vai ser o principal opositor dessa ideia. Ele vai dizer o seguinte: a mente humana é extremamente complexa e é impossível reproduzi-la numa máquina. E para isso, ele vai usar um joguinho filosófico que é bem legal para nossa reflexão, que é chamado o jogo da sala chinesa. Vamos lá. A gente vai fazer um raciocínio aqui junto para entender qual foi a reflexão filosófica do John Searle. Imagine que você está dentro de uma sala, trancado. Não tem contato nenhum com o exterior. Aí por debaixo da porta, você recebe comandos para escrever em mandarim, para escrever em chinês. Ordens. Então, substitua o A por isso, substitua e ordens, uma quantidade enorme de ordens que você vai seguindo para escrever em chinês. E um texto para você traduzir. Você segue as ordens, segue os comandos e consegue traduzir o texto perfeitamente. A pergunta do John Searle é: você sabe falar chinês? Você sabe falar mandarim? O John Searle vai dizer não. Por quê? Porque você não sabe mandarim de maneira espontânea. Você seguiu regras e ao seguir aquelas regras você produziu um texto em mandarim. Mas você não fez aquilo sozinho. Onde o John Searle quer chegar? Ele vai dizer o seguinte: os computadores agem da mesma maneira. Eles não sabem pensar, eles recebem regras e vão reproduzindo. Então a mesma coisa de você usar o Google Tradutor e ir reproduzindo um texto em chinês, em mandarim, você não sabe falar, você simplesmente traduziu porque você tinha os comandos para isso. Então o John Searle vai dizer: a mente humana ela é extremamente complexa e ela não é reproduzível por um computador. Galera, esses dois argumentos são importantes, porque temas de inteligência artificial, de computação, têm aparecido cada vez mais na sua redação e eu acho importante que você tenha uma base teórica para argumentar. Já caiu na Santa Casa, por exemplo, uma reflexão sobre o uso de inteligência artificial e técnicas de reconhecimento facial. Já caiu no Enem o uso de dados e privacidade na internet. Então, cada vez mais esses assuntos estão próximos do nosso cotidiano. Beleza? Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha, se inscreve no meu canal, o Ideorama. Valeu e até o próximo vídeo.